Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Olá, gente, mais uma vez aí com Cultura Geral. A gente está começando esse programa hoje, a gente, naquela mesma vibe que a gente está fazendo aqui, tratando do futebol amador de Nova Lima como uma espécie de cultura e resistência, de fato, é o que eu coloco no banner quando a gente vai fazer a chamada, que é de fato uma resistência, porque administrar um time de futebol, seja ele em qual categoria, qual espécie for, é muito difícil. Lidar com o ser humano já é uma tarefa muito complicada, e relacionado ao futebol, muito mais complicado ainda. E além disso tudo, para além disso tudo, aqui em Nova Lima, talvez seja uma das poucas cidades da região metropolitana que tem uma gama tão grande de times de futebol amador, e que mantém essa cultura, né, viva, apesar das pessoas não entenderem isso como de fato uma cultura, que às vezes tem uma ideia de cultura como uma coisa elitizada. Não. A cultura é tudo aquilo que é construído ao longo do tempo, né? E o futebol brasileiro é uma cultura que virou nacional, e aqui em Nova Lima, com a influência direta dos ingleses, né, que foram inventores do futebol, tem essa cultura muito enraizada. Então a gente precisa trabalhar isso, explicar para as pessoas e para a comunidade que a gente precisa manter essas culturas nossas vivas, tanto futebol, congado, escola de samba, isso tudo faz parte do nosso imaginário como seres humanos, cidadãos, de uma sociedade que foi construída com tanta dificuldade, né? E para bater esse papo hoje, a gente está aqui recebendo o Mirim, que é o presidente do Acadêmico. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, Mirim. Eu acho que é uma honra para a gente te receber e falar disso, que é um desafio eterno, né, administrar o futebol, né? Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui participando desse programa. E é como você disse, né? As dificuldades do futebol, não só do futebol, né? De todas as todas as culturas, né? Uhum. E então isso é uma luta, né? Uma luta e que a gente está aí o dia a dia, né? E com certeza, né, a gente vai a cada dia, né, lutando, não podemos parar, né? E é uma coisa de tradição mesmo, né, Mirim? De pegar essa, como dizia meu avô, pegar essa cangaia e levar ela para frente, né? Depois tem que passar, né? Depois tem que passar, né? E então a gente que está no momento, né, na frente, a gente tenta fazer o melhor possível, né? O melhor possível para passar, né? Depois passar o bastão. Bastão para outras pessoas que dê continuidade, né? Sem dúvida. Não deixe morrer, né? Essa cultura. Então é um prazer estar aqui participando com vocês. Falar um pouquinho dos bastidores, um pouquinho da história, né, cultural também do Acadêmico, né? Nós vamos bater esse papo. Sem dúvida. Gilcim, seja muito bem-vindo. Gilcim, que é presidente da Internacional, o bairro de Honório Bicalho, que traz tantas coisas boas, né? No distrito de Honório Bicalho. E uma delas é o Internacional. Seja muito bem-vindo. Eu acho que é muito importante a gente tratar desses assuntos e falar da importância cultural de se manter viva essa tradição que é o time de futebol amador. Seja bem-vindo, Gilcim. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na TV Banqueta. E realmente, né, é uma luta mesmo, né, conforme o Mirim disse, dar sequência, né, naquilo que foi iniciado lá atrás, né, meu pai como fundador do clube em 76, e pegamos essa missão há 3 anos, estamos tentando dar sequência, né, no trabalho que eles fizeram durante muitos anos e tentar manter a tradição de Bicalho, né, que é de formação de bons jogadores, né, alguns chegaram até o profissional. O atual hoje é o Bruno Silva. Hoje nós temos lá o Bruno Silva no Cruzeiro, né, tivemos também o Celso, o Deco, que está com a gente lá ajudando muito lá a gente lá no Internacional. Orlando, né? Então, assim, são vários que chegaram ao profissional e vários outros que, na verdade, Juninho, né? Juninho, que passou pelo Atlético, né? Teve uma carreira em grandes clubes, né?
E vários outros também que, né, tinham total condição de ser profissional e acabaram, por problemas pessoais, acabaram não chegando ao profissional. Então é importante, Bicalho tem uma tradição grande, né, são vários campos de futebol concentrados no nosso distrito, Sim. né? E a gente tem a obrigação de dar continuidade a isso, né? Manter esses espaços para a comunidade, né? Que não é só o futebol amador, né? A gente tem toda a comunidade por trás disso, né? Hoje você tem uma escassez de espaços públicos, né? Para a prática de esportes, então assim, a gente vem tentando manter isso como tradição. Uma luta, né, Gilson? Uma luta diária. E põe dinheiro do bolso e faz. Né, corre chega em casa, a Maria xinga. É complicado. Você só fica mexendo com o futebol. Isso é complicado. Eu vivi isso com meu pai, né? Xingava ele muito por causa disso e agora estamos lá, né? Enfrentando. Mas faz parte. Tem que pegar e dar sequência, que senão acaba morrendo. Né? Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Né? Sem ser quase que impossível fazer essa pauta, eu acho que é muito importante a gente tratar disso aí. Seja bem-vindo mais uma vez. Exatamente. Grande abraço, Betão. Nossos cumprimentos aí ao Mirim, né, presidente do Acadêmico, ao Gilcinho, presidente do Internacional. Grande abraço aos amigos do Cultura Geral, né? Mais uma semana e com dois importantes convidados, né? Dois abnegados, né, Betão? Do futebol, que sempre envolve, né, com as comunidades, a comunidade do bairro Cascalho, o Acadêmico, um dos clubes mais tradicionais de Nova Lima, e o Mirim, nessa militância aí há muitos anos. Né? Militância mesmo, né? Exatamente. A ideia de fazer o programa foi justamente por isso, porque a gente precisa resgatar essa ideia do futebol amador. Exatamente, resgatar essa ideia. Está aí o Gilcinho, né, como ele propriamente já disse, né, já vem essa cultura aí desde o pai dele, né, coisa de família. Ele assumiu essa incumbência agora, dirigiu o Internacional, vem fazendo um grande trabalho, tem estruturado muito a praça de esportes lá, que a gente pode dizer assim, do Internacional. Isso está atraindo muitos esportistas, torcedores também, e é importante, né, ver o Gilcinho agora nessa empreitada, levantando o Internacional, e o Mirim, né, carregando toda essa história de muitos anos já que ele participa do Acadêmico. Né? Mirim, deixa eu começar com você. Como é que apareceu, como é que surgiu o Acadêmico? O Acadêmico é de qual época? E qual a importância do Acadêmico para a comunidade do Cascalho? O Acadêmico... É uma pergunta longa, né? Não, sim. O Acadêmico foi fundado em 19 de março de 68. E aí começou o Acadêmico. E na comunidade ali mesmo do Cascalho, né? Nasceu Na beira ali, do rio. beira do rio, né? E os anos foi passando, né? Foi mudando, assim, diretoria, assim. Então, o Acadêmico teve, assim, muitos momentos, né? Momentos que... Cima. Oscila, né? Oscila muito devido, assim, o que a gente fala, né? Nessa parte de direção. Diretorias, né? Porque você manter essa cultura, entendeu? Então tem pessoas que passam que não passa... Às vezes não tem identidade com a coisa, né? Tinha uma ideia de mexer. Em vez de melhorar, ele destrói um patrimônio, entendeu? Então já aconteceu muito isso no Acadêmico, de sobe, desce, entendeu? Devido a isso, né? Essa volatilidade, essa coisa você tem de... E então eu tenho um exemplo meu, que eu fiquei parado uns 3 anos, né? E o time foi lá embaixo, lá na Série C. E quando eu voltei, o Leônidas, em 2013, né, me chamou, o Leônidas, que era o presidente na época, que para mim ajudar ele a mexer com o amador. Porque eu tinha parado, né? Então eu falei assim, eu vou mexer mais não, vou dar um tempo. Então, mas sempre na beirada dos campos, entendeu? Eu ia ali, num jogo ali, jogo é uma tá cachaça, bom. né, Lili? Aí tomava uma ali e falava, não, esse jogo tá bom, eu vou lá no outro ali. Não. E fiquei nisso aí muito tempo. E aí o Leônidas me chamou para ajudar ele, Mirim, né? Me ajuda aí, eu peguei o Acadêmico aí. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, ô Leônidas,
tudo bem, eu tive parado aí, então, né, desanimado com de ver algumas atitudes de diretores aí, presidentes que até acabaram com o clube muitas vezes aí. Então eu te faço uma pergunta, você está me chamando, mas o que você pretende? Você pretende só participar de campeonato? Ou você pensa em levar o time, né, a um patamar onde o time merece estar lá em cima, entre os 4, né? Eu falei, não, o que eu pretendo é isso, eu quero é levar o time lá em cima, então tudo bem, porque se for só para participar, eu não quero não. Aí assumimos, entendeu? Montamos uma diretoria de esporte, porque o presidente, né, ele depende muito do diretor social, do diretor esportivo. E igual a gente estava comentando, se não tiver uma pessoa assim que tem identidade, né, não vai adiantar, não vai crescer. Então a gente montou uma diretoria e começamos na Série C em 2013, né? 2013. E no primeiro ano a gente não subiu, não fomos para a Série B. E estamos a cabeça tranquilo, não, vamos continuar o trabalho, tá bacana, tá organizado e faz parte do futebol. E reforçamos, né? Deu uma reforçada no time lá. E fomos de novo. Aí fomos vice-campeão, subimos para a Série B. E na Série B, fomos campeões da Série B, fomos para a Série A. E a gente manteve agora isso, entendeu? No primeiro, fomos nas quartas de finais, no primeiro ano da Série A. No segundo ano já foi na semifinal. Sim. Entendeu? E esse ano a gente está aí na luta aí, né? Tá batalhando. Você já jogou bola, amigo? Já joguei, fui jogador. Você foi jogador acadêmico também? Acadêmico. Joguei em vários times amadores aí. Qual posição que você jogava? Eu era camisa 9, centroavante, goleador. Tem cara mesmo. não. Camisa 9 tem que ser igual eu, rompedor. Matador. Era legal, eu joguei no acadêmico, matadouro, né? No Retiro. Sim. Comecei na escolinha do Retiro, que na época falava juvenil, né? Juvenil, né? Agora mudou, né? Agora mudou, Sub-17. Sub-17, mas antes era juvenil, infantil. Futebol tem que mudar demais, né? Parou até mudar o treino recreativo. A gente estava demais, falando que nos dois parou o treino recreativo, Até o agora é treino parou. sub-17. Nós estamos tendo um sub-futebol, né? Não tem futebol, nós estamos no sub-futebol. Ô, Jussim, e o Internacional? Como é que foi essa história do seu pai? Como é que começou com isso aí? Como é que deu liga? Isso é proveniente lá daquelas rivalidades que tem em Bicalho lá e acabou saindo o Internacional? Olha, até onde eu conheço a história do Internacional, meu pai, ele participava do Aliados, né? E aí, não sei qual o motivo, ele se desligou do Aliados e reuniu com um grupo de amigos e fundou o Internacional dia 21 de abril de 76. E lá pra cá, o Internacional sempre era uma terceira opção em Bicalho, né? Tinha o Cruzeiro, o Aliados, que são clubes tradicionais, né? Cruzeiro mais antigo, Aliados. Depois surgiu o Internacional. Então ele vem nessa história daqueles jogadores que não eram aproveitados, né? No Cruzeiro, no Aliados, jogavam sempre no Internacional. E essa tradição até daquele atleta mais jovem, né? Que estava iniciando, a maioria deles já ao longo dos anos jogaram pelo Internacional. E eu estava sempre numa dificuldade muito grande por falta de estrutura, né? Falta de recurso financeiro. E nos últimos anos ele sempre disputando a Série C, né? Aí em 2015, né? Através do Zé Pó, né? Que é a figura ímpar lá do nosso bairro lá, né? Sim. Zé Pó e meu pai praticamente, né, dentre todas as pessoas que ajudaram a manter lá o clube, o espaço que o clube ocupa hoje, meu pai e Zé Pó talvez tenham sido as pessoas mais importantes a manter esse espaço livre de invasões, né? E em 2015 estava eu e o Rogério Ari, que é meu vice-presidente, lá na minha casa, e chegou o Zé Pó lá pedindo que a gente assumisse, né, a diretoria do Internacional. E a princípio, né, me recusei, falei, não, isso não dá para mim não, minha vida é apertada, trabalho a semana inteira. Mas depois ele insistiu, né, e o Rogério, né, somos amigos desde muitos anos, jogamos bola junto, me convenceu aí, falou, então vamos, né, vamos lá, já que você pode estar pedindo, vamos lá tentar ajudar o Inter, né.
E aí, essa administração que a gente vem fazendo lá, ela se baseia muito na palavra que para mim é muito importante, que é amizade. Sim. E a partir daí eu fui chamando meus amigos para participar da diretoria, né? Então a diretoria nossa hoje, a gente tem o Vladimir, que é um amigo, vizinho, né? Ajuda muito, né? O Rogério, que é o vice-presidente, que é praticamente um irmão, né? O Amauri também, que é amigo de infância. Pessoas assim que o Amauri e o Vlad, por exemplo, não tinham ligação com o futebol. Foram mais pela amizade, né? E fomos estruturando, né? Foi atrás do Hélio, né? Que é um cuidador de campo da melhor qualidade. Aí ele trouxe o Levi também para ajudar. E veio o Alado também, né? Vice-tesoureiro hoje da nosso. E fomos agregando, né? O Celso, que é um grande amigo, o Deco, que nos ajuda muito, né? Tem história do futebol. E várias outras pessoas que, à medida que o tempo foi passando, vem agregando conosco, né? Em 2015 nós disputamos a Série B, não conseguimos subir. Em 2016 a gente conseguiu subir, conseguiu acesso, né? O grupo já estava um grupo mais homogêneo. Ano passado, 2017, nós disputamos a Série A pela primeira vez, depois de muitos anos né? Nas divisões de acesso. Saímos invicto, né? Mas não conseguimos classificar. Este ano, né, como a cada ano que foi passando a nossa administração, a gente foi agregando pessoas. Né, esse ano a gente já conta com o apoio do Amarildo, da ConectaNet, que nos ajudou muito. E a gente vem trabalhando, tentando agregar mesmo, sabe? Hoje a gente, mesmo diante de tanta dificuldade, a gente vem organizando e melhorando, né, as estruturas do nosso campo, né? Em 2015 o campo era impraticável, né, no campo, muito mal cuidado. A gente vem, né, com recurso daqui, próprio, é isso, vai, ajuda daqui, faz uma rifa, né, movimenta, um ajuda, o outro ajuda, e a gente vem tentando melhorar o campo, né? Na parte de futebol, a gente, devido à amizade muito grande que a gente tem, né, com o Celso, Deco e outras pessoas também do bairro, a gente vem, cada ano que passa, fazendo um time mais forte. E assim, é um clube, um time pequeno, né? Não podemos aqui comparar com os grandes, né? Uma estrutura bem modesta ainda, mas que vem investindo em pessoas. A gente tem um grupo muito focado, né? Um grupo de pessoas unidas, né? Que se confiam um no outro, né? A gente tem conseguido, né? Mesmo nesse cenário de grande desconfiança, né? A gente vem tendo o respaldo e respeito da comunidade, né? Hoje o nosso campo ele é utilizado por vários clubes de futebol que não são filiados. A gente tem um aluguel bem mais em conta do que os outros clubes, né? A gente deixa o campo aberto para que as pessoas façam corridas, né? Agora a gente tem uma parceria com um grupo de voluntários da de Bicalho, a gente mantém uma escolinha, aproximadamente 100 crianças. Então a gente vem tentando fazer um pouco diferente do que a gente vê no bairro, né? A gente não tem ajuda nenhuma, não tem um centavo de dinheiro público, né? Tudo que a gente vem alcançando lá é com recurso próprio e com a ajuda dos diretores, né? De algum patrocinador ou outro que aparece. Mas é a luta da comunidade mesmo. Muito, uma luta grande, né? Porque a gente, na verdade, o foco é o time, mas na verdade a gente tem que tentar preservar e melhorar aquele espaço para servir para a comunidade. Né? Hoje os espaços são restritos, a gente não tem. Aqui em Nova Lima a gente ainda alguns espaços que a comunidade pode usar. Né? Então a gente tem que preservar. Bicalho é um lugar rico, né? Né? Tem vários locais, né? Vários campos de futebol, a gente tem que cuidar. Né? Enquanto cidadão, acho que eu me sinto na obrigação de tentar. Isso é uma riqueza mesmo, né? É uma riqueza. Se você for para a região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, é difícil achar lugares, né? Exatamente. Você poder brincar. Né? Exatamente. Espaços de brincar. Essa que é a realidade. Então, assim, é um desafio, né? Cada dia, mas a gente tem a obrigação uma vez que a gente assumiu esse papel, né? Essa incumbência de
tentar melhorar um pouco, né, o clube, a gente tem essa obrigação de fazer o melhor, né? Né? Então a gente não está ali para aventurar. É lógico que a gente não tem o recurso que esses clubes grandes têm, a gente não tem acesso a doações, igual alguns clubes têm, mas a gente tem que tentar inserir um pouco de gestão, né, no clube, para que a gente consiga aos poucos melhorar a renda, e reverter a renda do próprio campo para a estrutura nossa hoje. Então hoje a gente tem feito isso, né? É lógico que a gente está longe ainda do ideal, mas a gente vem tentando, né, com muita luta, formar e dar uma condição boa para que, né, os jogadores amadores tenham condição de jogar um bom futebol. E é isso, através da amizade, através da transparência, né, da honestidade, que na verdade hoje no Brasil é tido como qualidade, mas para mim isso não passa de uma obrigação. A gente vem, a cada dia que passa, atraindo pessoas boas, né? E é isso. Agora a questão do clube, do time em si, a gente faz de tudo para que chegar, né? Mas Futebol, não é fácil. Futebol é o único esporte que às vezes o melhor não ganha, né? É verdade. Né? Exatamente. Agora, ô Mirim, como é que é lidar com essa... como é que é lidar com a realidade hoje, essa realidade mais cruel, assim, que é fazer um trabalho social, que o clube faz esse trabalho social e cultural, independente de qualquer coisa, mesmo que a pessoa que esteja administrando acredite que seja só futebol, não é. Ele tem um trabalho social e cultural sendo feito ali por trás e tal. Como é que é lidar com isso e lidar com essa concorrência desleal? E a pergunta é para vocês dois, assim, essa concorrência desleal, que é a tecnologia e o acesso à informação, porque hoje os meninos gostam muito de um videogame, né? Tá difícil de arrumar os meninos para poder jogar bola. É verdade. Igual no nosso caso, por exemplo, a dificuldade ainda é maior, entendeu? Porque a gente não tem uma praça de esporte, não tem um campo, né? E então, para a gente desenvolver um trabalho aí social, né, com as crianças, né, as categorias de base, a gente tem que alugar campos, entendeu? Porque a gente tinha o campo que a gente tinha aqui depois da Tolaria, né? Eles criaram lá iam fazer lá um pote esportivo, né? E só que nenhum nem outro, porque o campo lá atendia o Acadêmico, o Esplendor, Vale da Esperança e Bom Retiro. E ficamos sem campo. Então pra gente fica difícil. A gente tem essa vontade, né, de fazer um trabalho social com as categorias de base, entendeu? Tirar essas crianças da rua aí, né? Para praticar esporte. Mas a gente tá na luta, tá procurando, né? Conversando com o prefeito, ver se a gente consegue uma outra praça, né? Que a gente possa fazer mais esse trabalho, né? Social dos que a gente faz aí, mais esse trabalho com criança, peneirar esses meninos, ver se busca esses meninos na raiz, né? Isso, para revelar uns jogadores, né? Para amanhã. Porque hoje em dia, assim, igual você falou, tem que pensar, porque eles estão pensando, o pessoal para mim está pensando errado, entendeu? Eles estão querendo limitar jogadores de fora, estão querendo tirar o brilho do futebol de Nova Lima. E não é por aí mexer no amador, não. Eles têm que aplicar na categoria de base, para a gente revelar jogador, entendeu? E aí vai nos dar a oportunidade de fazer, né? O jogador em casa. Trabalho social, né? Porque quando você leva uma criança, né, no campo, com um treino, né, uma coisa assim, ou até um jogo, né, um sub-13, umas coisas assim, você está agregando ali família. Sim. Né? Porque ali o primo vai, a mãe vai, o pai vai, né? Entendeu? Então cresce isso, né? Essa parte. Então isso é importante, o pessoal tem que prestar atenção nisso na hora de tomar as decisões, entendeu? Os dirigentes, né, de esporte, o próprio secretário, né? Pensar nisso, né? Porque senão acaba,
Acaba, você não regar isso. Não regar, é igual uma horta. Se não regar, o que vai acontecer? Não Exato. vai brotar mais. Não brota mais. Então eles têm que pensar nessa parte, né? E a gente está aí nessa luta aí, tentando, né, fazer esse trabalho, e vem fazendo, a gente faz, né, já na sede, né? Uhum. Já procura lá, assim, o pessoal da comunidade, né? A gente sempre faz assim alguma coisa para eles lá, sabe? Para unir, né? Agregar, né, todo mundo. entendeu? E aí, é isso aí, a gente está nessa luta aí. Como é que é, Jussim? O campo aberto significa o campo aberto, eu estou tentando achar uma metáfora aqui, mas ele significa não é um canteiro não, mas significa uma mina de ouro aberta, para poder apurar ali essas habilidades de pessoas que precisam de um espaço e gostam de jogar bola, não tem outra coisa para fazer, ou tem outra coisa para fazer também, mas esse espaço de brincar é importante para ela. Seria por aí o caminho? Acho que Bicalho está muito nessa linha, pelo tanto de campo de futebol que tem, o tanto que respira de futebol. A gente, você perguntando aqui, eu voltando à memória aqui, lembrando da minha infância, né? Então era uma tradição em todos os campos de Honório Bicalho, Cruzeiro, Aliados, Internacional, ter a famosa pelada no final do dia. Uhum. Então a gente saía da escola, né? E louco para ir para casa para bater uma bola ali no final do dia. É lógico que antigamente a tecnologia não era tão difundida, né? Não tinha tanto acesso à internet, videogame, era mais restrito. Mas a gente tinha um prazer muito grande em estar aí pro campo, jogar uma pelada. Eu acho que hoje a criança brasileira ela gosta de futebol. Eu acho que o que aconteceu foi que os campos precisavam ser fechados, é óbvio que precisava, questão de segurança durante os jogos, mas eu acho que a prefeitura, de uma maneira geral, não vou aqui citar nomes, né, que já vem acontecendo há muito tempo, deveria ter regulamentado melhor isso, né? Se eu invisto um dinheiro público em determinado equipamento de futebol, a comunidade tem que dar um retorno, né? Aquele clube que está recebendo aquilo que é o dinheiro público, né, ao meu ver, ele tinha que dar um retorno para a comunidade. E a gente não vê isso acontecer. Então, ao longo dos anos, você pode observar que não existe dado estatístico disso, mas se você fizer um levantamento, depois que os campos foram fechados, né, você acabou desmotivando a criança, né? E, na verdade, como a gente tem uma concorrência muito grande na tecnologia, a gente deveria fazer o contrário, né? Deveria tornar a prática esportiva mais atrativa. E existem formas de você fazer isso sem gastar fortunas, né? Eu acho que foi um prejuízo muito grande para a comunidade, para a população, né? O próprio Bruno Silva, hoje que está no Cruzeiro, ele fez escolinha no Cruzeiro, de Bicalho. Então, assim, se não tivesse tido a escolinha, talvez ele não estaria no profissional hoje. Uhum. O próprio Juninho, né? Isso. Dentre vários outros, né? Que chegaram no profissional e hoje tem, né, uma condição financeira, uma vida, uma profissão, né? Fizeram futebol uma profissão. E eu acho que a gente, enquanto diretor de clube, a gente tem a obrigação de estar dando esse retorno para a comunidade. Uhum. Porque se a gente não conseguir formar atleta, pelo menos a gente consegue formar pessoas. A gente estava conversando ali fora, eu estava falando com vocês ali do Orlando, né? Uhum. Da história que eu presenciei do Orlando, que é uma pessoa que eu admiro muito, tem um caráter enorme. Orlando foi jogador do Vila Nova. Sim. Camisa 5 do Vila. Cruzeiro. Na década de 80. Depois foi pro Cruzeiro. Ano passado, através do Tardelli lá, que joga no gol do Inter lá, ele precisando fazer o time, né? Ele ligou lá os amigos dele do Barragem Santa Lúcia e trouxe, né, vários atletas lá de Santa Lúcia para jogar com a gente. E no primeiro jogo que eles chegaram lá para jogar, eles me cobraram a presença do Orlando. Mas cadê Orlando? Orlando, pô. Foi Orlando. O pessoal tá te chamando no campo, cara. Vamos lá para você conversar com o pessoal lá que estão querendo te rever. E aí chegando lá, né, na hora da resenha nossa lá depois do jogo, vários, né,
dos atletas lá de Santa Lúcia se dirigiram ao Orlando como um pai, né? E falaram para mim, se eu tô vivo hoje, eu agradeço esse cara aqui. O Orlando salvou a minha vida. Então isso me marcou muito, sabe? E eu fiquei, poxa vida. Aí depois eu conversando com o Orlando, ele falou, não, eles acham que eu salvei a vida deles. Foi o contrário. Eles salvaram a minha vida. Porque ele tinha saído do futebol, com alguns problemas, depressão. Então, assim, a gente vê que, eu falando isso que eu estou te dizendo aqui, uma forma de você atrair os meninos para o campo é, de repente, usar as pessoas que já foram profissionais, né, para estar fazendo esse trabalho social. Porque eu vejo nisso um investimento até contra a violência, né? E acho que o projeto social ele tem que ser encarado como uma política de continuidade. Política pública mesmo, né? Pública, que tenha continuidade, sabe? E os clubes amadores, eles têm continuidade. Nós estamos falando aqui do Acadêmico, que é de 68, né, menino? 68. O Internacional é de 76. Quantos prefeitos passaram? De 68 a 76 até agora. Então, assim, a gente tinha um projeto aqui no Nova Lima que era bem legal, que era o SEACOM. Exato. Custava pouco para a prefeitura, não era um valor, ao meu ver, alto, onde tinha uma parceria com os clubes e tinha os instrutores que a prefeitura ajudava a pagar. Depois isso acabou e a gente vivenciou em vários clubes aí que faziam projetos e recebiam valores até bastante elevados para esse trabalho. Agora, o que é que isso trouxe de retorno? Então há de se pensar, né? A gente, né, igual o Mirim, né, meu caso, vários outros que estamos lá na frente, lá, né, com uma dificuldade muito grande, mas a gente está fazendo um trabalho social, estamos tentando dar um retorno para a comunidade. Mas eu acho que o poder público tinha que rever isso, tentar achar uma forma e também ouvir mais, né, as pessoas que estão no dia a dia, né? Não adianta querer fazer um programa aqui de retomada da base, né, das escolinhas sem ouvir quem está na ponta. Eu lembro que há anos atrás, quando eu era criança, o pessoal fazia isso de maneira voluntária, né, o GECI, o Diagonal, né? Tinha as escolinhas, tinha lá do Inter, tinha do Cruzeiro, tinha do Nova Suíça, e tinham jogos aos sábados, sabe, entre essas escolinhas. Então precisa mudar. Eu concordo com o Mirim, o problema não está no amador. O amador já era, são adultos. Acho que tem que cuidar das crianças que estão chegando, né? Tentar fazer uma coisa que seja sem política, né? Que não interessa o partido, né? Se eu sou prefeito, não interessa. Acho que a gente tem que pensar na comunidade. E acho que é isso que a gente precisa mudar, né? Você não pode ter um projeto que comece... Agora tem dinheiro. Aí a prefeitura injeta um dinheiro num clube, aí o projeto dura 6 meses. Acaba o dinheiro, o projeto acaba. Você não vai conseguir formar nenhum cidadão dessa forma. Então acho que tinha que haver uma parceria entre Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, né, para forçar também, melhorar o desempenho escolar, junto com os clubes. Uma coisa bem profissional mesmo, uma coisa que seja uma gestão. Voltada para o ser humano, né? Isso, esquece Inter, esquece Cruzeiro, esquece Aliados, esquece Acadêmico. Pega os 45 vamos cuidar times. Isso, vamos fazer uma coisa voltada para a comunidade. Eu acho que o futebol amador, ele é importante, ele é legal. A gente está aí para tentar fazer o melhor que a gente puder. Muito bacana. Mas muito mais importante que isso são as crianças. E eu acho que Nova Lima, infelizmente, esqueceu disso. É isso que, né, Betão? Isso que o Gilson, o Mirim tem destacado é de muita relevância, né? Porque tanto o internacional como o acadêmico, a gente que acompanha bastante futebol amador na cidade, a gente vê um resgate aí, né? O Deco, o Celso, por exemplo, lá no Internacional, né? O próprio Mirim, o Eduardo lá no Acadêmico, né? O Acadêmico vem buscando novamente resgatar os torcedores lá, unir novamente a comunidade do bairro Cascalho. Tem a TV Acadêmico agora, né, que foi criada, né, Mirim? Sim.
o Célio, né? O Célio Júnior faz um belo trabalho lá com a sua equipe. Novamente, o Acadêmico tem a sua sede lá, novamente está tentando. Antigamente tinha lá os trabalhos, lá o Gilson falou do SEACOM, né? Tinha vários trabalhos lá, que a própria era utilizado na sede do Acadêmico, né? Trabalhos culturais lá importantes. O Gilson lá assumiu, o Gilcinho, né? Assumiu o Internacional, procurou reestruturar lá também as dependências lá do campo. Veio agora o projeto também das escolinhas, e esse é o contexto, resgatar novamente, começar lá de baixo da base, né? Para que surjam novos jogadores, fazer esse trabalho mais importante, que é da inclusão social e a identificação com a comunidade, com o clube também, né? Mirim Gilson, com essa queima dos museus que está acontecendo no Brasil, como é que vocês veem a importância cultural do time de futebol amador? Se eu não estiver apertando muito, mas assim, a importância que tem para a comunidade, a importância que tem para os meninos, a importância que tem para a gente como pertencimento. Não, isso aqui tem gerações minhas para trás que viveu isso aqui, que passou por isso, e eu tenho que dar continuidade nisso aqui, porque também tem não é só o que o Gilson falou, não é só o aspecto do futebol, você tem toda uma formação humanitária a ser feita por ali. Como é que você enxerga isso e como é que é trabalhar essa questão de forma que essa ideia não morra? Não pode morrer essa ideia, manter essa resistência. É por aí, né? Você não pode deixar, né, morrer uma cultura, né? Muita gente já passou por lá, né, amigo? Já passou, muita gente já passaram. E alguns deram uma contribuição, né? De futuro, né? É uma contribuição boa. Alguns não foram felizes, né? Não foram felizes assim, de deixar criar, né? Deixar criado para o futuro, para quem está vindo, né? Uma condição para continuar um trabalho, manter, né? Uma estrutura. Uma estrutura. E a gente quando pegou, a ideia nossa é manter isso, entendeu? É manter essa cultura. Essa ideia viva, essa né? ideia, porque a gente olha para trás, né? Tem uma história lá de 68 uma foto aí de até 68, né? Você vê aquela foto assim, você dá um valor danado em Deus, me fala aí. Em Deus, aquele, né? Aquela turma que você viu ali, ó. Nós nem colocamos as fotos. Deixa eu pedir o Alessandro para colocar as fotos. Já estamos na parte final do programa. Deixa eu colocar essas fotos no ar, senão a gente vai passar batido, não vai colocar as fotos. Vamos colocar no ar antes de terminar. E a gente vai falando aqui no fundo. Certo. Vamos lá, Alessandro. Isso aí foi em 95, né? A gente foi vice-campeão. Exato. Tá o Tonico ali, né? O presidente era o Hudson, né? O Hudson da Copasa. Da Copasa, Trabalhou na Orifé também. Ali era essa foto é bem mais antiga, né? Olha lá, eu estou do lado do Serginho Orelha. Santinho lá do lado dele foi presidente também, hoje é presidente do conselho do acadêmico. Expedito, né? Tá ali é o Master, né? Nós fomos vice-campeão Master contra o Matador, parece, no campo do Vila. Do Vila Nova. Eduardo Batata tá lá, Batata dali, né? Essa foto, segunda essa divisão aí é a segunda divisão em 95, né? Campeão da segunda divisão em 95. Então você vê aí o trabalho, né? Trabalho. Tem história, né? Tem história aí, né? Esses altos e baixos, né? Que igual a gente disse. Aí já é o do Internacional. Aí já é o Internacional lá, o campo bacana, bem cuidadinho, né? Os meninos treinando. Escolinha, né? Escolinha, parceria com o pessoal lá do voluntário lá do bairro. Esse é o campo do Internacional, mesmo. Bonito. Bem cuidado, gramado, né? Tá melhorando. Irrigação, né? Tá melhorando bastante, né? Aí, ó, a imagem aérea, né? Isso. Bacana. O seu Zé Pó, meu pai, na verdade, isso aí é um jogo contra nós subimos, né? Lá no campo do Bela Fama, do Gaia, né? Esse é o time atual. O time atual, né? Tá o Decão lá, tá o Sampaio também lá. André Sampaio, isso. E a galera, a maioria do time de Bicalho, né? Deixa eu perguntar para você aqui. Qual a importância de Luizinho para o futebol de Nova Lima? Se você acha que no Luizinho tem muita importância, qual que é a importância dele para o futebol de Nova Lima? Eu acho que, na minha opinião, né, para os jovens, né?
que vê essa história do Luizinho, entendeu? Eu acho muito importante, que é um espelho, né? É um espelho de uma pessoa que cresceu, né, no futebol, seleção brasileira. Então, esses jovens, né, que estão vindo agora, que vê um atleta desse, assim, com essa história, só tem que incentivar esses atletas, entendeu? O atleta, ele vive de incentivo, Sim. né? Incentivo de momentos, né? Então, eu lembro que ele conversando não só com o Luizinho, mas já vi entrevista de Zico, de Sócrates, daquela época, ele falou assim, até hoje eu sonho que eu estou entrando no estádio. E a torcida gritando meu nome, aquela coisa toda. Então o atleta vive disso, né? com certeza, Didi. Qual que é a importância disso, assim, que você vê, assim, o Orlando, você já falou da história, eu acho que a história do Orlando também é muito bacana, vou tentar trazê-lo aqui. Mas como é que você vê a importância de Luizinho para o futebol de Nova Lima? É fonte de inspiração, né, para as crianças que estão começando. Eu acho que todo mundo sonha em ser jogador de futebol profissional, né? Então você ter Luizinho, que chegou à seleção, Copa do Mundo, né? O maior jogador de Nova Lima, eu acho que não tem dúvida nenhuma que ele é um fator que você perguntou no início do programa, né? Como fazer para motivar as crianças, né? A deixarem o videogame, o celular e ir para o campo. Eu acho que usar esses profissionais, né, que tiveram sucesso no futebol poderia ser uma via, né? Não só o Luizinho, como vários outros, né? O Bruno, né? O Juninho, o Celso, o Deco, o Isaac, né? Vários outros, Orlando, que chegaram no profissional, viveram no profissional. Eu acho que é um fator que traria uma motivação extra para as crianças irem para o campo de futebol. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Agradecer aqui ao Rodrigo Ferreira. Rodrigo, muito obrigado, viu? Gilcinho, muito obrigado pela disponibilidade. Mirim, antes de qualquer coisa, muito obrigado também. Eu nem sabia que você era presidente da academia, tá vendo? Conto com a Mirim para baixo, para cima. Pois é. Bom, gente, semana que vem tem mais time de futebol amador. A gente vai continuar aí, nós vamos fazer aí o restante da primeira divisão. E semana que vem a gente vai trazer o União e o Santa Cruz, né, Rodrigo? Vamos tentar aí, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Só destacar o Mirim, veio com a camisa aí do Acadêmico, o Gilson trouxe também a camisa do Internacional, né? Bacana também, né? Bacana. Mostra aí. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.